Diogo Schelp, vou começar por você, meu caro. Me chama a atenção a ausência de um governador específico aí, acho que é bem representativo no jogo político eleitoral. Faltou a assinatura de Romeu Zema de Minas Gerais nessa história, hein? Pois é, o Romeu Zema não assinou essa carta, mas o Ronaldo Caiado sim, né? Ronaldo Caiado, que é tido aí como um governador mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, inclusive teve um papel importante na eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, né? Naquele imbróglio ali que envolveu o DEM. O que o Bolsonaro faz é o que ele fez, já vem fazendo desde sempre, né? Ele usa uma meia-verdade para contar uma grande mentira. Nesse caso, ele divulgou repasses obrigatórios da União para estados e municípios, em grande parte previstos na Constituição, como se fossem recursos extraordinários para o combate à pandemia, né? Mas a origem dessa briga é justamente esse fato citado aí na decisão do STF, é o fato de que os estados têm reclamado que o governo federal reduziu drasticamente o financiamento de leitos de UTI para pacientes com Covid-19, né? Justo agora em que o país vive o pior momento da pandemia. E vale lembrar que a diária de um leito de UTI para a pandemia custa cerca de R$ 1.600, então é um dinheiro considerável. E os governadores, eles reclamam que Bolsonaro está buscando um confronto com eles. E é verdade, a gente viu aí essa declaração do presidente, a verdade é que esse confronto beneficia Bolsonaro. Como todo governante populista, ele precisa de bodes expiatórios para ocultar os próprios erros ou a própria inépcia, né? Eu avisei aqui que isso ia acontecer. Antes da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, eu disse que quando o Bolsonaro conseguisse eleger os seus aliados para essas casas, ele ia perder um bode expiatório, principalmente que era o Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, né? E que ia precisar substituí-lo, ia precisar encontrar outros para expiar a sua culpa. Bolsonaro resolveu não mexer com o STF, como já tinha feito no ano passado, né? Porque, apesar desses problemas recentes envolvendo o deputado bolsonarista, Daniel Silveira, porque ele parece que percebeu que com o STF a coisa é mais feia. Então sobrou para os governadores, que já tinham sido também bodes expiatórios de Bolsonaro no ano passado, no comecinho da pandemia, lá nos primeiros meses. É verdade que os governadores eles cometem e cometeram erros na gestão da pandemia, muitos erros, mas esses erros são amplificados pelo completo desinteresse do governo federal em coordenar os esforços contra a pandemia, de sentar para negociar, de facilitar a compra de vacinas, a ponto de os governadores estarem se reunindo para tentar comprar diretamente lotes de vacinas que possam ser usadas no Brasil. O Josias de Souza noticiou isso hoje, né? Ele fez uma entrevista com o governador do Espírito Santo, em que ele diz que os governadores estão se juntando para tentar negociar a compra da Sputnik V, né? E para Bolsonaro, os governadores são ótimos bodes expiatórios, porque justamente cabe a eles tomar essas medidas desesperadas e impopulares para tentar conter o aumento no número de pessoas infectadas. E, óbvio, caberá a eles também responder pelo ônus econômico dessas medidas, já que Bolsonaro lavou as mãos quanto a isso. O que está acontecendo no Brasil, podemos chamar de uma mudança no Pacto Federativo, mas da maneira errada. O federalismo brasileiro é atípico. Ao contrário dos Estados Unidos, onde os estados têm autonomia real, aqui a gente tem uma federação com um poder extremamente centralizado. E essa centralização é política e é também financeira. Os estados e municípios eles têm competência para executar políticas públicas, mas geralmente sob a coordenação do governo federal. O problema é que a dependência dos estados e municípios em relação à União, financeiramente, é muito grande. Então é o que a gente chama de centralização financeira. De tudo que é arrecadado pelos entes federativos, 55% fica com a União, 26% com os estados e 19% com os municípios. Inclusive, o Paulo Guedes tem essa agenda, né? A agenda do Paulo Guedes é de mudar essa distribuição, dando mais autonomia financeira aos estados. Só que isso precisa ser feito via emenda constitucional. Mas o que a gente está vendo na prática, nessa pandemia, é uma descentralização política na saúde, sem que haja uma descentralização financeira de recursos. E é essa a origem dessa briga aí em relação ao pagamento de leitos de UTI. Enfim, o que a gente tem é um caos, e esse caos só favorece o presidente.